Realmente, não é? Tem horas que é difícil a gente entender. Tem horas que é difícil. Será que falta alguma coisa em nós? Será que está faltando? Vamos ver, né? Então, vamos ver se a gente consegue entender porque a Gênesis, vamos ver, meus irmãos, a Gênesis ela foi escrita em 1868, publicada no dia 6 de janeiro. E aí, olha o que a Gênesis nos diz, né? No capítulo 18, quando fala de sinais dos tempos. Então ele diz: são chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível, né? Assim, que não dá muito para a gente sentir, onde as pessoas vão morrendo de morte natural ou de doenças, mas de maneira individual. Vamos colocar dessa forma. Outra, dizem os espíritos, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um motivo ascensional mais rápido, né? De ascensão mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. A gente sabe que já existiram outros cataclismas, outras situações que alavancaram aí o progresso da humanidade. Mas hoje a gente está falando da pandemia. Então ele diz, esses movimentos subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento, na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes de modo parcial, né? Isto é, limitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes de modo geral, não é? Por exemplo, houve um tempo em que o ebola tomou conta de parte do continente africano, não é verdade? Muitas pessoas morreram. E em 1990, o mal da vaca louca, né, que me foge agora o nome científico, mas acometeu a Grã-Bretanha, né, conforme ele disse ali, às vezes o movimento progressivo ocorre de maneira parcial, num lugar, no outro, né? No caso do ebola, qual foi o progresso obtido? A gente fala, mas onde haver progresso, não é, em tantas mortes? Muitos empresários, inclusive o Bill Gates, se empenhou ferrenhamente na invenção, ele criou um vaso sanitário ecológico, né, em que a água ela era filtrada ali no mesmo momento em que era dada a descarga. Para quê? Para a melhoria das condições sanitárias, visto que ali naquele ambiente os esgotos eles ficavam a céu aberto, não tinha forma de tratamento. E ele, o Bill Gates, ele tem a pretensão de erradicar essa doença, não é? Até hoje ele trabalha, ele e a fundação lá, junto com a esposa, eles trabalham muito com esse propósito de erradicar o ebola. Mas continuando a Gênese, o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. A gente já estudou na Gênesis, né? Quem é Deus? Que é Deus, né? Que a gente não tem condição ainda de alcançar, só os espíritos puros. Mas a gente sabe que é alguém que vela por nós, que nos ama. Então ele diz que não de uma maneira, né, não de uma vontade acidental e caprichosa. Não é isso, não é capricho de Deus. Sou todo poderoso e eu vou punir a humanidade. Não é isso, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Olha, eu não sei vocês, mas achei isso excelente.
Estamos um pouquinho maduros para subir um degrau na escala evolutiva. Regozijemo-nos. Estamos encarnados nesse século, nesse período em que a humanidade é convidada a caminhar. Em verdade, sempre fomos convidados, né, para caminhar, para evoluir. Mas nesse momento, Deus está dizendo, é agora. Ou a gente se apressa em aprender, ou daremos espaço para os que estão qualificados. E nós partiremos para os mundos que estão sendo preparados para receber aqueles irmãos que ainda não querem evoluir, não se esforçam. Aí haverá pranto e ranger de dentes, não é, meus irmãos? Mas não nos desesperemos. Como disse Maria de Nazaré a Chico, isso também passa. Agora o tempo quem determina somos nós, se a gente quer agora ou se a gente vai retardar. Voltando a Gênesis, no capítulo 18, tá? Que nós estamos, no item 5, ele diz: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Materialmente a gente está, evoluidíssimo, mas resta-nos ainda um imenso progresso a realizar, diz ele. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que nos assegurem o bem-estar moral. É essa a grande proposta, gente. Quem não entendeu ainda, essa revolução que essa pandemia está fazendo é nos assegurar bem-estar moral, que nós evoluamos, né, através da caridade, da fraternidade, da solidariedade, não é? Mas aquela caridade segundo São Paulo, não é? Se não houver caridade, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu for caridoso, não é? Eu preciso estar nesse processo, sabe? De sentimento total, de amor ao próximo. Então ele continua dizendo, não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, né? Porque a gente ainda tem esses resquícios de outrora, né? Que eram boas para a época, né? Naquele tempo de Moisés, em que ele passava a imagem de um Deus que punia, não é? As pessoas necessitavam ter essa visão, porque eram pessoas que tinham um descontrole ainda muito grande nas suas atitudes, eram grosseiros. Não vou dizer que eram, vou dizer éramos, né, gente? Porque certamente a gente estava lá naquele cadinho, naquele cantinho lá. E aí aquilo era suficiente para o estado, né, um estado transitório, mas que havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave, ou seja, já passou, hoje isso não funciona mais, né? Aquela coisa de que Deus pune, de que a mulher é um ser inferior, de que a mulher não pode estudar, de que não pode votar. Gente, não haverá evolução, não é verdade? Então, já não é somente de desenvolver a inteligência, não é só esse fato, né? De que os homens necessitam, né? Para quê? Para elevar, nós necessitamos elevar o nosso sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles, né? Em nós, o egoísmo e o orgulho, diz Kardec. Irmãos, a Gênese foi escrita em 1868, como eu já disse. Vejamos agora o que os Espíritos disseram no item 6. Olha, nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, olha aí a Covid, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça.
Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral, como já dissemos. Estão ou não estão falando ali da Covid, não é? É claro que com o progresso moral vem o progresso também tecnológico, vice-versa. Estamos tendo as bênçãos da facilidade de fazer coisas que a gente não podia um tempo atrás, não é? Em função da Covid, criou-se aí várias situações para facilitar a nossa vida de certa forma. Por exemplo, hoje eu posso pagar uma conta pelo Pix, né? Sentadinho aqui no meu canto, quando antes a gente era obrigado a se arrastar em filas gigantescas no banco, perdia um dia, né? Uma parte da tarde. Profissões que estão surgindo, possibilitando a mobilização das inteligências diversas, que a gente nem imaginava que teria. É claro que estamos vivenciando um boom de quadros depressivos e de suicídios, né? Em contrapartida tem essa situação, além da pandemia e por conta da pandemia, né? Esses quadros depressivos e de suicídios, mas é também aí que estamos mobilizando a nossa capacidade de sermos mais fraternos. Projetos incríveis de atendimento psicológico gratuito, online, né? Quem pensava nisso? De você ser atendido de forma virtual, né? De você ser socorrido nas suas dores. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 24 horas para nos ouvir nossas queixas, aquela pessoa que está desesperada, que não vê outro caminho, que não seja o suicídio, pode recorrer. Mas, gente, por que a depressão? Por que o suicídio, né? Para que pudéssemos fazer o processo de ajustamento. Antigamente as pessoas se falavam mais, se dedicavam às conversações, à tardinha, uma visita à família. Aí o boom tecnológico e o povo largou tudo, não é? Agora eu posso falar pelo telefone, para que eu vou lá? Não, eu vou abrir aqui uma videochamada, eu vejo a carinha dela lá, eu sei que tá tudo, não preciso ir lá não, né? Então a gente se afundou nessa tecnologia, né? Obtendo milhões de amigos virtuais e abandonando o toque físico, um abraço, um aperto de mão, situações que estavam dentro da nossa casa, mas fugíamos para outros países. Uau! Tenho amigos internacionais, não é legal? Tô ficando importante, né, gente? E aí, 2019 chegou e eu me deparei com a impossibilidade de abraçar meu filho, de sentir o cheirinho da minha mãe. Tem noção do que é isso? Enterrar o meu ente sem poder lhe prestar a homenagem que ele merecia. Caixão fechado num saco plástico, como se fosse um indigente, não é? Uma coisa qualquer, um objeto qualquer. E os beijos que não lhe dei, as ingratidões que cometi com essa pessoa. Gente, nem pude me desculpar. Para a gente entender que o tempo é um tesouro divino e devemos dispensar amor a todo instante, por onde passarmos. Meus irmãos, a lei de Deus, as leis de Deus são sábias. Deus fez isso tudo para me castigar? Será? Eu não poder beijar o corpo gélido da minha genitora, da minha mãezinha e pedir perdão pelas ofensas, pelas malcriações e agradecer por tudo, foi um castigo ou foi uma lição? Para que entendamos que devemos fazer todas essas manifestações enquanto o Espírito anima a matéria. Será que não foi isso? Eu prefiro acreditar que foi uma lição, né? E vocês, o que acham? Amemo-nos full time, o tempo todo, sabe? É gratuito e a gente recebe de volta, né? E aí no item 7, continua dizendo: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. De fato, não pode. Há comoção, somos humanos, somos pessoas, não é?
há inevitavelmente luta de ideias, né? Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É verdade, toda essa turbulência vai passar, sabe? Esse processo de indignação, de incompreensão, as coisas vão se acentuar, meus irmãos, não é verdade? E aí continua ele dizendo: é pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou de catástrofe puramente materiais, que a gente sabe que já teve esse período, né, das catástrofes materiais, né, consequência do estado ainda da formação da Terra, e isso hoje já está, né, mais ou menos aí estabilizado. O que acontece hoje é que os cientistas descobrem todos os dias novos sistemas, novos planetas, mas a formação está, não é? Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Olha que coisa poética. São os da humanidade, realmente são as nossas entranhas. A gente precisa adentrar no nosso eu, sabe? A gente aprender a se perceber, se conhecer enquanto filhos de Deus e a gente conseguir se olhar através do outro, não é? Quando a gente se enxergar através do outro, quando a gente conseguir olhar nos olhos do outro e perceber que somos todos irmãos, e a gente estudou isso semana passada, somos feitos da mesma matéria, gente, o fluido cósmico universal. A gente tem noção que a gente é irmanado pela mesma substância, somos filhos de Deus, feitos da mesma substância. Quando a gente se der conta disso, nossa, a gente não vai mais precisar desses sofrimentos dantescos que ocorrem, não é verdade? Porque a gente vai se amar. E aí ele continua dizendo: a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres, determinar algumas dessas enfermidades que atacam de um modo geral as plantas, animais, os homens, que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana. A gente ainda não percebeu que tudo, a gente fala assim, realmente nós somos seres assim ínfimos, somos pequenininhos e ao mesmo tempo nós somos grandes, porque tudo que Deus faz é voltado para o nosso crescimento, não é? Então, queridos, eu fico cronometrando o tempo aqui, mas eu já estou fugindo um pouquinho aqui. Eu vou ter que finalizar, tá maravilhoso esse estudo. Gente, estudem, é muito importante. Vou ler só o item 17, que ele diz: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé, que também dá margem para outro estudo, não é verdade? Mas, para finalizar, por que será que existem os flagelos, meus irmãos? Por causa da nossa condição, né? Ainda não estamos nos amando o suficiente, né? Divaldo diz isso, que se nós nos amássemos, nós teríamos conseguido finalizar essa pandemia. Na verdade, ela não teria nem chegado. Então é isso. Uma semana de paz para vocês, um fim de semana de muita harmonia, de amor, sabe? De aconchego assim com a família. Olhem para os seus entes queridos e olhem nos olhos e falem assim: nossa, mas como eu te amo, agradeço, né? A gente sabe que, né, tem situações que são difíceis, mas a gente precisa florescer onde a gente foi plantado. Então que a gente se ame, uma semana de paz, de harmonia e Jesus habitando nos nossos corações sempre.